Foi exatamente isso, Diego. Eu até escrevi, né, na minha coluna hoje sobre isso, né, a respeito da necessidade de desbolsonarizar a Polícia Rodoviária Federal, né, como e a desbolsonarização da Polícia Rodoviária Federal pode ajudar a reduzir mortes de civis e evitar golpes de Estado, né? Vamos até lembrar, tivemos a morte da menina Heloísa Santos Silva, né, apenas 3 anos com um tiro na cabeça, como o Diego acabou de colocar, né, em uma ação da Polícia Rodoviária Federal em Seropédica, no Rio de Janeiro. Ela ficou 9 dias sofrendo no hospital e veio falecer. Mas esse não foi o único caso, né? A gente teve outros casos também graves, tristes, que marcaram negativamente a Polícia Rodoviária Federal nos últimos tempos, né? A gente teve o caso do Genivaldo Dias dos Santos, né? Um homem negro, 38 anos, desarmado, que estava dirigindo uma motocicleta velha, tinha doença mental. Ele foi, na verdade, parado pela Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, em Umbaúba, colocado na traseira da viatura, jogado uma bomba de gás lá dentro, ou seja, criou-se uma câmara de gás e ele acabou morrendo asfixiado, morrendo sufocado. Os 3 policiais foram demitidos, demitidos, então tem um processo penal contra eles, né, demitido agora pelo ministro Flávio Dino, mas isso também não basta. No ano passado, a gente teve ações com participação da Polícia Rodoviária Federal, ações em comunidades, né? Como na Vila Cruzeiro, né, lá no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, em que levou à morte de. Teve uma que levou à morte de 23 pessoas, o outro à morte de 8 pessoas, que era a Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal dando apoio, que também é muito triste, ou seja, tivemos mortes de civis que, em parte, são decorrência, né, de uma certa filosofia da corporação sob Jair Bolsonaro, né? Sob Jair Bolsonaro, de certa forma, a Polícia Rodoviária Federal acabou sendo escolhida quase como a guarda pretoriana do presidente, né? Então, a gente teve também um outro caso que, falando isso de violência contra o cidadão, nós tivemos os casos de violência contra as instituições, né? Durante o segundo turno das eleições do ano passado, Silvinei Vasquez, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, instalou bloqueios ao longo, né, de rodovias no Nordeste, no Norte, principalmente no Nordeste, principalmente em regiões onde Lula teve uma votação boa no primeiro turno, né? E o que dificultou a chegada de eleitores. Né? Se não fosse Alexandre Moraes dizer, olha, ou você desmonta isso aí em 20 minutos você está preso, né? Poderia ter influenciado o resultado da eleição. E depois também a própria Polícia Rodoviária Federal fazendo vistas grossas para os trancamentos de rodovia por caminhoneiros e por outros golpistas no pós-resultado das eleições, né? O que levou o Silvinei Vasquez agora está preso, o Anderson Torres, que era ministro da Justiça na época, chefe de Silvinei, ficou 4 meses preso também, tudo por conta de ações golpistas. Ou seja, é claro que a gente vai vamos falar mais sobre isso no programa, né? Não quero me estender muito. É claro que colocar e punir os assassinos da Heloísa, punir os assassinos de Genivaldo, punir os responsáveis pelas chacinas da Vila Cruzeiro são fundamentais. Punir os responsáveis por elevar a Polícia Rodoviária Federal a contribuir com processos golpistas também é fundamental. Só que, para além disso, a gente precisa, não se resolve só com aulas de direitos humanos, a gente precisa também revisão do papel e dos métodos da polícia. Setores estão impregnados com aquela ideia de que eles podem fazer tudo, que não vai acontecer nada com eles, né? E um outro setor sabe que a sociedade, uma parte da sociedade está pouco se lixando com eles mesmos, pagando salários ridículos, cobrando para que se sacrifique em nome do patrimônio alheio. É claro que você tem uma desconexão com a sociedade. Então, a gente precisa quase de uma revolução na polícia brasileira, e a polícia de nível federal não está ausente disso, Diego.